Ok, nós estamos aí hoje finalizando a série do GPS e talvez alguém pudesse até pensar, poxa, mas o que GPS tem a ver com a igreja, tem a ver com exposição da palavra de Deus? Eu penso que tudo. Se Jesus estivesse hoje nos ensinando aqui, ele pegaria os elementos do nosso dia a dia para que pudéssemos entender melhor o seu ensino, como ele fez na época em que ele esteve aqui. Então, eu creio que nós, como a Carmen também já colocou, sobre o GPS, nós podemos ter aplicações para a nossa vida usando esse elemento do nosso dia a dia. Hoje nós queremos finalizar a série falando da importância de seguir em frente. E veio à minha mente uma ocasião em que eu estava de viagem na Europa e tinha um destino onde eu queria chegar. E normalmente lá eu alugo um carro no aeroporto, vou direto para a locadora de veículos, pego o carro que já está reservado e, como sempre tem um GPS diferente, toda vez tem um GPS diferente, então eu já peço para a pessoa que me atende, por favor, programe o GPS para o meu primeiro destino. Os mais jovens não precisam fazer isso, porque flui tão naturalmente que até uma criança consegue acertar o GPS, mas para mim demora um pouco mais. E para ganhar tempo e não ter muita dificuldade de programar, então eu já pedi para a moça lá programar o destino. E então eu segui, e essa foto é verdadeira, é no meu carro, com o GPS que a moça programou, indo em direção, seguindo em frente ao destino. Uau! Olha, vale a pena ir nesse lugar. As Montanhas Dolomitas, na Itália. Eu não tenho agência de viagem, não tenho nenhum interesse, mas é muito bonito. Eu não fui a passeio, na verdade foi uma viagem missionária, mas um espetáculo. Os italianos também precisam do evangelho, os italianos também precisam de missionários. E aqui tem um detalhe muito interessante, eu gosto de geografia. A população, na maioria dessa região do norte da Itália, é de origem austríaca. A língua que se fala nessa região é o alemão, em plena Itália. Naturalmente que todo mundo fala italiano também, mas a população original dessa região são austríacos. Então, eles falam alemão. Aí, então, a estrada serpenteava vales, montanhas, e nós fomos seguindo. E chegamos, então, à rua que estava programada. E nada do número. O número, eu lembro, era 17. Era o hotel onde íamos ficar. E nada do número 17. Sobe e desce a rua e nada. E aí eu fiz o que todo mundo faz, pelo menos aqui no Brasil. A gente vai no posto, ou vai na padaria, vai em algum lugar e pergunta. Então, lá não tinha posto, os hotéis que tinha lá naquela altura todos fechados. Eu perguntei para um morador, escuta, onde fica o número tal, o hotel tal? Ah, não é aqui, é em outro lugar. O que tinha acontecido? Eu tinha dado para a moça programar, e ela programou via San Pietro, e esqueceu de colocar em Vale. É na mesma cidade, na mesma localidade, mas uma é uma rua subindo, e chega-se nesse local, e a outra é descendo e chega-se no hotel onde nós queríamos pernoitar, ou ficar naqueles dias. Mas faz toda a diferença. Você não vai chegar se o destino não está bem definido. No final deu tudo certo. E nós pudemos apreciar a região e também fazer o trabalho que tínhamos nos proposto a fazer. Uma outra situação, estávamos em São Francisco do Sul, como família, passeando, e lá existe o Museu Nacional do Mar. Também recomendo, se alguém uma vez for para Santa Catarina, para São Francisco do Sul, dá para fazer passeio de escuna,
e dá para visitar o Museu do Mar. Muito interessante. E lá tinha um painel falando sobre a vida de um imigrante alemão. Tinha muitos imigrantes alemães que no passado se dirigiram ao estado de Santa Catarina e também a São Francisco do Sul. E o que aconteceu? Ele queria imigrar da Alemanha para os Estados Unidos. Ele queria pegar um navio para San Francisco. E, de alguma forma, ele comprou bilhete para São Francisco do Sul. Ele acabou aqui no Brasil. Faz toda a diferença. Você tem que ter um alvo bem definido, senão você vai chegar em outro lugar. O bom da história é que ele acabou gostando do Brasil e ficou por aqui mesmo. Bem, então, isso para dizer o seguinte, que nossa vida espiritual também nós precisamos de um destino muito bem definido. Nós devemos seguir em frente, mas tendo em mente o nosso destino. Tem que ser muito bem definido. Se estiver quase certo, nós vamos ter problemas. E tem muita gente hoje lidando com essa questão assim. Não importa o Deus que você está buscando, importa que você busque um Deus. Mas nas coisas espirituais não é bem assim. Realmente não é assim. E nós então precisamos ter em mente qual é o Deus que nós buscamos, e nós precisamos buscar o Deus das Escrituras. Nós precisamos da informação correta para encontrar Deus. E para nós vermos a seriedade dessa questão do objetivo a ser atingido, vamos ler um texto que o apóstolo Paulo escreveu, Filipenses 3, 10 a 14. Filipenses 3, 10 a 14. Então o texto diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele sabia exatamente o destino e o que ele queria encontrar lá. Conforme esse texto, o destino era conhecer a Cristo. E foi a penúltima música que nós cantamos, Conhecer-te Mais. E no final, depois da pregação, vou pedir que a gente cante novamente essa música, a penúltima música, que é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Conhecer mais a Cristo. E também fala do galardão. E aqui ele diz, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Paulo pode até parecer egoísta, mas Paulo ele está em busca da ressurreição dos mortos. Ele diz assim, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. É uma questão tão importante que ele não queria embarcar numa viagem para o além, sem saber onde ia chegar. Ele queria chegar na presença de Deus, na presença de Cristo. Ele queria alcançar a ressurreição dos mortos. Quem de nós não quer? Eu quero. Eu não quero embarcar na viagem para o além sem abrir os olhos exatamente ali, na presença de Cristo, ressuscitado com um novo corpo. O Senhor Jesus, em outro texto, falou da importância de buscar a vida nas Escrituras. Ele estava discutindo com os judeus, e os judeus o estavam perseguindo. Ele diz o seguinte, João 5, 39 e 40. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito.
Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, olha, ele disse, olha, vocês estão fazendo certo, vocês estão estudando as Escrituras, mas infelizmente os seus oponentes não queriam entender que as Escrituras estavam falando dele mesmo, de que Jesus é a vida, de que Jesus é o caminho, é o único caminho. Não dá para chegar de outra forma até a vida, chegar de outra forma até Deus. Então, precisamos, para seguir em frente, ter muito claro o destino. E para seguir em frente, precisamos então estar focados em Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler Hebreus, capítulo 12. E vamos começar lendo os versículos de 1 a 3. Na sua Bíblia, ou então no seu celular, acompanhe o texto, ou aqui na tela. O texto diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. O capítulo que antecede Hebreus 12, que é Hebreus 11, ele tem um nome até, né? Esse capítulo 11 do livro de Hebreus. Ele fala dos heróis da fé, ok? É um texto, um capítulo inteiro falando só de pessoas que viveram pela fé. E então ele traz toda uma galeria da fé, de homens da fé. Então, começa lá por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, depois fala de Sansão, vai falar dos profetas, que são todos exemplos, testemunhos ou testemunhas do poder de Deus. E o versículo 1 aqui diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quando diz aqui que nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas, faça o seguinte: imagine você entrando num palácio e está cheio de pinturas com aqueles reis, os antepassados. Você já assistiram filmes assim, com certeza, mesmo que não tenha entrado num palácio, mas tem salas que são verdadeiras galerias com aqueles heróis, com aqueles personagens. Então, essa ideia, nós estamos rodeados de exemplos, de testemunhas que experimentaram o poder de Deus, ok? Não é que Moisés e o Sansão e o Isaac estejam numa plateia lá no céu, olhando para baixo o que a gente está fazendo, ok? Às vezes tem essa ideia. No imaginário popular, muitas pessoas acham que quem morreu está lá em cima, minha mãe está vendo o que eu estou fazendo, meu pai está olhando por mim. A Bíblia não fala isso, ok? A Bíblia não fala que temos comunicação com os que já foram, mas os santos de Deus estão no paraíso, estão aguardando o dia em que também nós nos vamos encontrar com eles, que vai ser na volta de Jesus, na segunda vinda. Bem, até lá então é para a gente lembrar dessa galeria de heróis e seguir o exemplo deles. E o texto nos convida, primeiro, para a gente se livrar do que atrapalha. E faz uma distinção entre o que atrapalha e o que é pecado. São coisas que não necessariamente são más, mas que podem atrapalhar.
Então, às vezes, tem ideias que podem nos atrapalhar na nossa caminhada. O problema das ideias é que elas mudam ao longo dos séculos. Existem ideias que influenciaram as sociedades no passado e que hoje a gente considera superadas. São humanas, portanto, efêmeras. Então, não é importante a gente se agarrar a ideias, a ideologias que mudam. Elas podem nos atrapalhar na caminhada quando a gente dá um valor expressivo demais a elas. Às vezes tem costumes e que a gente até segue sem saber por quê. Então, podem atrapalhar a nossa caminhada com Deus. Ou atividades. Pode ser um entretenimento, pode até ser um hobby, quando for em excesso. Não há nenhum problema em a gente ter um entretenimento. Não há nenhum problema em a gente praticar um esporte. A gente há uma academia. Mas temos que ver até que ponto isso está nos absorvendo. Ou às vezes tem relacionamentos que não nos acrescentam nada. Então, não necessariamente são coisas pecaminosas, mas que podem nos atrapalhar. Então vamos filtrar e ficar com aquilo que é bom, talvez dedicando um tempo menor, para termos mais tempo para as coisas que realmente são importantes. Para nós nos mantermos focados em Jesus, nós também precisamos nos livrar do pecado. E o pecado tem essa característica, na tradução de Almeida, diz assim, o pecado que tenazmente nos assedia. Eu acho que explica muito bem o que o pecado faz. Ele vai nos envolvendo e a gente então cai na conversa, o pecado nos seduz e nós nos tornamos escravos do pecado. E Pedro diz na sua segunda epístola que o homem é escravo daquilo que o domina. Então, se o pecado nos domina, somos escravos dele. Bem, se a Bíblia nos diz que é para nós nos livrarmos do pecado, ela tem que dar receita. E ela dá. O Romanos capítulo 6 fala disso, dessa nossa luta com o pecado, que habita em nós ainda. Já temos o Espírito Santo de Deus, quando nós nos rendemos a Jesus, somos novas criaturas quando entendemos que, como todo ser humano, nós nos rebelamos contra Deus, nós seguimos os caminhos pela nossa própria cabeça e que nós precisamos corrigir o nosso caminho, que nós precisamos de uma nova chance, começar uma nova viagem de vida e que para isso alguém teve que consertar a nossa história, que foi Jesus morrendo na cruz. Então, Ele, quando entra na nossa vida, na nossa jornada, Ele se faz presente pelo Espírito Santo que habita em nós. E a orientação é considerar-se morto para o pecado. Se você se considerar inerte para com o pecado, ele não vai ter poder sobre você. Mas diz também para a gente não oferecer os nossos membros do corpo a Deus como instrumentos, que é para a gente oferecer os nossos membros do corpo a Deus como instrumentos de justiça. E o pecado não nos dominará porque estamos sob a graça de Deus. Então, é real, é possível o pecado não nos dominar. A gente tem que, pela fé, se considerar morto para o pecado, pela fé, entregar os nossos membros, o nosso corpo, que é o que o pecado usa para se manifestar, para agir, e colocar os nossos corpos, os nossos membros a serviço de Deus. E a palavra é clara, pecado não dominará, porque não estamos sob a lei, mas sob a graça. E para nós estarmos focados em Jesus, ou isso também tem mais um significado, se acompanharmos lá em Hebreus 12, o texto diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, Ele fez tudo já por nós. Então nós temos que estar focados nele.
Com Ele começou a nossa fé e com Ele também vai finalizar a nossa caminhada de fé. E Ele suportou a cruz e Ele sabia que teria uma grande recompensa, porque Ele resgataria muitas almas. Então, isso lhe deu forças para encarar a cruz. Ele desprezou a vergonha, a oposição das pessoas que não lhe queriam. Isso deve nos inspirar para que a gente não se canse e nem se desanime. Vamos ler agora Hebreus 12, de 4 a 11. O texto vai dizer que para a gente seguir em frente na nossa caminhada, para atingir o alvo, devemos seguir em frente aceitando a disciplina de Deus. Não é interessante? Primeiro diz assim, para a gente estar focado em Jesus, para a gente não desanimar, nem se cansar. E agora, de repente, o texto muda para um assunto diferente, não tão agradável, que fala da disciplina de Deus. O texto diz o seguinte, nós vamos ler então Hebreus 12, versículo 4 até 11. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Primeiro uma pergunta aqui para nós. Nós estamos todos vivos, ok? Eu acho que todos nós aqui estamos vivos. Então, nenhum de nós resistiu ao pecado até o ponto de derramar o próprio sangue, como diz aqui. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Porque derramar o próprio sangue significa morrer, significa ser mártir. No momento em que eu entrego a minha vida e eu morro como mártir, aí acontece isso de resistir até o ponto de morrer. Apenas para explicar, porque esse versículo sempre me intrigou muito, né? Será que está falando de quando Jesus estava suando, estava orando no Getsemane e até gotas de sangue brotaram? Então, é isso. A luta contra o pecado, o limite é morrer. E é quando a gente morre como mártir. Bem, nós que estamos vivos aqui, devemos ter duas atitudes. Nós precisamos nos submeter à disciplina do Senhor. Quer dizer, não desprezar a disciplina e não ficar magoado quando Deus nos repreende, porque Ele nos ama e nos trata como filhos. Essa questão da disciplina é interessante. A disciplina
é uma prova de amor. Quando os pais disciplinam os filhos, eles estão demonstrando o amor. Alguns pais, em função do que hoje em dia se apregoa, se divulga e até se ensina, não entendem isso muito bem, que a disciplina é prova de amor. Mas até as crianças sabem essa verdade, porque existem crianças que vão, com a sua desobediência, até um limite tal, quando os pais finalmente tomam uma providência e as disciplinam. E aí a criança atingiu seu objetivo, ela alcançou uma prova de amor dos pais. Então tem criança que está fazendo malcriação porque está desesperada. Eu quero sentir o amor do meu pai e da minha mãe. E quando finalmente vem a disciplina, a criança está satisfeita, ela se tranquiliza e está tudo bem. E Deus faz isso conosco. Ele nos ama, então Ele não vai esperar a gente fazer tamanho escândalo para tomar providência. Ele de imediato toma uma providência quando nós desobedecemos, quando nós fazemos alguma coisa de errado. E o texto bíblico diz que, num primeiro momento, isso produz tristeza. Ninguém gosta de ser repreendido. E ninguém gosta de ser disciplinado. Mas creio que, tenho certeza que todos nós, se nós somos filhos de Deus, nós já sentimos essa tristeza. Nós pecamos, fizemos alguma coisa de errado. O Espírito Santo de Deus toca em nosso coração. E entra uma tristeza. E a gente sabe, eu errei, eu pequei. E quando então nós aceitamos essa disciplina, e nós confessamos o nosso pecado, imediatamente entra a paz e está tudo bem de novo com Deus. É assim que Deus nos trata. E ao aceitarmos a disciplina do Senhor, nós precisamos suportar as dificuldades. Porque Deus usa as dificuldades como instrumento, ok? Aqui eu vou falar alguma coisa que possa talvez chocar alguém, mas lendo o que está escrito em Provérbios, minha esposa e eu fizemos o que Provérbios manda fazer. A gente disciplinava com a varinha. Mas tudo tem um jeito certo de fazer. Nós participamos de um curso antes de aplicar essa disciplina. Para você poder disciplinar uma criança, primeiro a criança precisa entender que o que ela está fazendo está errado. Então, quando a criança fazia uma coisa de errado, a gente explicava, olha, isso que você fez está errado. Você entendeu? Eu entendi. Não tinha nenhum castigo, não tinha uma disciplina. Porque a criança precisava primeiro entender qual era a regra. E também, quando tinha um momento de disciplinar, primeiro pegava a criança e explicava, escuta, isso que você fez estava certo. A criança automaticamente... Não, ela tinha consciência de que estava errado. Então a gente disciplinava. Mas tudo com muito amor. A disciplina física produz dor. Isso é salutar para a criança. Deus não aplica uma disciplina física necessariamente para nós, mas Ele aplica alguma coisa que causa uma tristeza. E aí isso nos leva de novo à reconciliação. E depois da disciplina, a gente pegava a criança no colo, a criança estava chorando, e a gente dizia que a amava. E tudo isso não podia ter raiva, não podia ter ira, tinha que ser tudo feito em amor. Então a criança entendia e depois disso a criança estava feliz da vida. Por que a criança está feliz da vida depois da disciplina? Porque ela tinha um sentimento de culpa e ela, pela disciplina, fica livre da culpa. Porque a criança tem um senso de justiça, ela sabe que errou. Então, que nós não nos surpreendamos que Deus também tem os seus instrumentos e a ferramenta que Ele usa conosco são as dificuldades para tratar com o nosso pecado. Muitas vezes são dificuldades. E aqui eu quero distinguir entre provação e disciplina. Deus permite dificuldades para nos provar a fé, não porque tenhamos pecado, mas porque
Ele quer que a nossa fé se fortaleça, então nós passamos por lutas, passamos por dificuldades muitas vezes quase insuportáveis na nossa vida. Mas Deus está conosco, está provando e aperfeiçoando a nossa fé, a nossa confiança nele. E Deus usa as dificuldades também como um castigo, mas com um objetivo bom, de fazer cair a ficha, de a gente entender, eu pequei. E a gente confessa, está tudo resolvido. E nós precisamos de muita sabedoria, especialmente quando a gente orienta uma pessoa, ou aconselha uma pessoa ao lidar com dificuldades. A gente precisa ter a orientação do Espírito Santo para entender se aquela dificuldade é algo que Deus está usando para corrigir aquela pessoa, ou se aquela é uma dificuldade que Deus está usando para fortalecer a sua fé. E quando nós, então, passamos por uma disciplina, nós vamos experimentar a vida que Deus oferece. Diz assim, em Hebreus 12, quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. O objetivo da disciplina é vida. E o objetivo da disciplina também é que sejamos participantes da santidade de Deus. Como é que nós vamos ser participantes mais semelhantes a Deus em sua santidade se há pecado? Então Deus nos corrige. E no final nós vamos ter um fruto de justiça e paz. Assim como aquela criança que foi disciplinada e corrigida. Ela vai se sentir justificada, não tem mais o peso na consciência e ela vai ter paz. Bem, e agora vamos então seguir em frente fortalecidos. Hebreus 12, 12 e 13. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então, prosseguindo agora, seguindo adiante, tem 3 ações importantes. É interessante, a nossa caminhada, prosseguindo rumo ao alvo, não é uma caminhada onde a gente ignora os outros que estão ao nosso lado. Por isso diz assim, fortalecer as mãos. É para a gente fortalecer as mãos. Para que a gente precisa das mãos? É para servir, para poder servir as pessoas que ao longo da nossa jornada estão do nosso lado. Fortalecer os nossos joelhos, para quê? Para caminhar levando o evangelho às outras pessoas. E fazer caminhos retos para experimentar a cura. E esse negócio de caminho reto, aquele que tem talvez uma dor no joelho, ou que já torceu o pé e ficou uma sequela, ele sabe o que é isso, né? Eu torci o pé em Vinhedo, porque Vinhedo tem assim umas ladeiras, e eu torci o pé de mau jeito, que até hoje, às vezes, eu sinto. Então, eu com o maior prazer, eu ando num caminho reto. Se ele for muito irregular, eu vou ter que tomar cuidado com o meu pé, para não torcer de novo o tornozelo. Então, que na nossa caminhada com Deus também possa ser um caminho reto, sem a gente tomar os famosos atalhos, ou se perder em caminhos íngremes, caminhos esburacados. Eu já torci o pé também porque pisei num buraco. Então, nós devemos fazer caminhos retos. E experimentar a cura. É muito interessante isso. No momento em que eu preservo o meu tornozelo, andando num caminho aplanado, eu vou experimentar a cura do meu pé. Ele vai sarar. E na nossa vida espiritual também, que andando caminhos retos, nós possamos experimentar a cura interior das nossas feridas.
é o que Deus quer fazer conosco. Então, que nós possamos, finalizando a nossa série, e a nossa série dizia o seguinte: permanecendo na rota certa, permanecer na rota certa. E hoje nós vimos que é importante seguir em frente, que o nosso objetivo, nosso destino possa estar muito claro. E se alguém de nós talvez não tenha o destino muito claro, pode até intelectualmente dizer, não, eu quero chegar ao céu, eu quero ter um dia estar na presença de Deus, eu quero ter a vida eterna. Mas se algum de nós não tiver essa certeza no seu íntimo, Deus quer dar essa certeza. Deus quer que a gente tenha esse destino muito claro para nós. E é o próprio Espírito de Deus, em Romanos diz que Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma certeza interior. Nenhum de nós precisa morrer na dúvida. E existem não poucas pessoas cristãs, pessoas do meio evangélico, que morrem na dúvida. E não estou aqui questionando que elas não tenham a salvação, mas elas nunca experimentaram a alegria da salvação. Uma certeza inabalável, que a gente pode sair hoje daqui e não estar mais, como dizem, quando a gente vai contratar um seguro, eles não falam em falecer, né? Se você um dia não estiver mais, e se acontecer de a gente não estar mais, nós vamos estar com Deus. E essa certeza a gente pode dizer, é um seguro infalível, porque Deus dá essa certeza em nosso coração. Ele empenhou a sua palavra nisso. E uma vez com o destino bem... E assim, se alguém tem dúvida sobre isso, nós vamos ter um momento de oração. Diga, Deus, eu quero hoje ter certeza, eu não quero mais alimentar essa dúvida. E às vezes é o próprio diabo semeando essa dúvida no nosso coração. Se tivermos isso claro, vamos ficar focados em Jesus, aceitando a disciplina do Senhor, porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. E vamos seguir em frente, fortalecidos, atentos para aqueles que estão ao nosso redor, servindo-os com as mãos, servindo-os com o andar nos nossos joelhos e tomando cuidado para não tropeçar com os nossos pés, fazendo caminhos direitos. Então, nesse momento, gostaria de pedir que a gente fechasse os nossos olhos e gostaria de orar. Senhor, muito obrigado que nós podemos viver a nossa vida tendo um destino bem claro, sabendo onde vamos chegar. E muito obrigado pelas Escrituras que nos apontam o caminho, que é Jesus. E que nós vamos, no destino, no final da nossa vida, estar junto ao Pai, junto a Jesus. E nós vamos ter a ressurreição dos mortos, nós vamos ressuscitar para uma vida eterna. Nós vamos receber um galardão, não porque tenhamos feito algo para merecer a vida eterna, mas pelo fato de termos graciosamente obtido a vida eterna. Nós queremos te servir e o Senhor quer nos recompensar com galardão, com um prêmio. E, ó Deus, eu quero pedir que, pelo Teu Espírito Santo, o Senhor dê essa convicção a todos nós, aos nossos familiares, aqueles que talvez tenham dúvidas. E, Senhor, se é o diabo semeando essa dúvida, que o Senhor atire. E que possamos, tendo essa certeza, viver a vida de verdade. Porque se nós não temos a questão da morte resolvida, não conseguimos viver de verdade. E nessa vida, ó Deus, que nós queremos levar, que nós possamos estar focados em Jesus. Tem tanta coisa querendo a nossa atenção. Tem tantas coisas absorvendo as nossas forças. Que possamos estar focados em Jesus. Jesus, Ele não se importou com a oposição, com o desprezo, porque Ele tinha algo em vista. Ele queria a nossa salvação. Isso lhe trouxe força e alegria para continuar.
E, ó Deus, que não desanimemos, que permaneçamos firmes e que também aceitemos, Senhor, a disciplina quando o Senhor nos corrige. E, ó Deus, não permite que nós nos endureçamos, não permite, ó Deus, que o nosso coração te entristeça o Teu Espírito Santo, mas sempre que Ele nos alertar, que prontamente confessemos os nossos pecados e nos arrependamos. E muito obrigado que o Teu perdão é instantâneo. E também, ó Deus, neste momento, se algum de nós carrega um pecado, um peso, uma culpa, que o sangue de Jesus possa cobrir esse pecado, que possamos no nosso íntimo confessar esse pecado, neste momento, e obter o perdão, o alívio, e que possamos também daí viver com alegria, não com fardo que nos atrapalha, mas livres, e termos com isso prazer em viver, sentirmos paz e sentirmos que somos justificados. E, ó Deus, saindo daqui, nos ajude para que não vivamos egoisticamente, mas que estejamos com os olhos abertos para aqueles que estão ao nosso redor, que as nossas mãos estejam prontas a servir, os nossos joelhos fortes o suficiente para andarmos, levarmos o Evangelho. E, Senhor, guarda-nos de caminhos tortuosos, de caminhos perigosos. Nós queremos fazer caminhos direitos, caminhos certos, caminhos retos. Em nome de Jesus, amém.